Olá, meus clientes. Eu sou o Coveiro e sejam muito bem-vindos a mais um Histórias Obscuras. No programa de hoje, iremos entrar nos becos mais escuros e sujos da velha Londres vitoriana de 1888. Entre prostitutas, ladrões, golpistas, fanáticos religiosos e satanistas, uma figura se destacou por sua crueldade fria e calculista. Estamos falando dele, o assassino de Whitechapel, Jack the Ripper, ou, como alguns gostariam de chamá-lo, Jack, o Estripador. Uma coisa que intriga sobre esse assassino é o fato de ele continuar chamando tanta atenção mesmo após 128 anos. Ainda mais porque, teoricamente, Jack só teve 5 vítimas. Em primeiro lugar, isso se deve ao fato da cobertura da imprensa que acompanhou o caso de forma veemente, o que na época acabou transformando o caso em uma saga de investigação policial em tempo real atualizada diariamente. O segundo, o local dos acontecimentos. O distrito de Whitechapel era povoado por toda sorte de marginais, e ainda assim, nós tínhamos agora à solta um predador de predadores. Muitos tinham medo de sair na rua em determinados horários, mesmo tendo o nosso querido estripador um apetite bem seletivo. E por terceiro, mas não menos importante, o seu nome, Jack the Ripper. Esse nome foi invenção de um jornalista que teve o efeito de transformar 5 sórdidos assassinos e catapultá-los até o posto de lenda. As 5 vítimas canônicas do assassino de Whitechapel são Mary Ann Nichols, assassinada na sexta-feira, dia 31 de agosto de 1888. Foi a primeira vítima. À 1h30 da manhã, Mary Ann Nichols teve sua entrada recusada em um alojamento, e já que não possuía dinheiro suficiente para pagar, antes de ir embora, disse que sairia para obter quantia necessária nas ruas. Às 3h40, foi encontrada morta, estirada no chão, com a saia levantada. Tinha 2 cortes na garganta e o abdômen completamente mutilado. Segunda vítima, Annie Chapman, sábado, 8 de setembro de 1888. 8 dias depois, a prostituta Annie Chapman foi encontrada morta em condições muito semelhantes às de Mary Ann Nichols. O médico da polícia, George Baxter Phillips, afirmou que o instrumento usado para cortes na garganta e no abdômen foi uma faca afiada, de 15 a 20 centímetros, e os cortes indicavam que o criminoso possuía bons conhecimentos da anatomia humana. Segundo o relato do médico para os jornais, o intestino havia sido removido e posicionado sobre seus ombros, e parte de seu útero, constatou-se depois, também foi estripado. Terceira vítima, Elizabeth Stride, domingo, dia 30 de setembro de 1888. A vítima foi encontrada morta em um pátio escuro, também em Whitechapel. Apresentava cortes na garganta, diferentemente dos 2 casos anteriores, não tinha mutilações no abdômen. Alguns pesquisadores defendem que o assassino pode ter sido interrompido pela aproximação de outra pessoa. O fato é que a uma distância pequena dali, 1 hora depois, houve mais um assassinato. No mesmo dia, Catherine Edwards. A noite é conhecida como um evento duplo em que Jack o Estripador teria assassinado 2 mulheres. Horas antes, Catherine Edwards havia sido detida por estar deitada bêbada no meio da rua. Quando aparentava maior sobriedade, foi liberada. Seu corpo foi encontrado na Mitre Square com o rosto desfigurado, cortes no pescoço, incisões no abdômen e o intestino para fora. Quarta vítima, Mary Jane Kelly, sexta-feira, 9 de novembro de 1888. As imagens são assustadoras. O corpo de Mary Jane Kelly foi encontrado na cama de um quarto de uma estalagem. Sem outras pessoas por perto, em um ambiente fechado, o assassino teve tempo para o seu crime mais desconcertante. Os cortes no pescoço eram apenas um detalhe. Esse foi o último assassinato atribuído pela maioria como obra de Jack o Estripador. 9 de novembro de 1888. No entanto, o arquivo genérico em que estas 5 vítimas canônicas aparecem é o arquivo Murder of Whitechapel. E este tem mais alguns nomes, completando o total de 11 vítimas. Esses nomes são Emma Smith, assassinada em 3 de abril de 1888. Martha Tabron, assassinada em 8 de agosto de 1888. Rose Miller, assassinada em 19 de dezembro de 1888. Alice Mackenzie,
assassinado em 9 de julho de 1889. Pinto em Rua Tronco, descoberto em 10 de setembro de 1889. Frances Coles, assassinada em 13 de fevereiro de 1891. Mas com o passar dos anos, uma pergunta sempre intrigou os jornais e a polícia. Afinal, quem foi Jack o Estripador? Segundo The Guardian, cerca de 170 pessoas foram apontadas como suspeitas no caso de Jack o Estripador. Algumas se mostraram controversas, como a suposição de que o assassino seria uma mulher, Jill, a estripadora. Outras suspeitas polêmicas recaíram sobre o pintor Walter Sickert, sobre o escritor Lewis Carroll e sobre o herdeiro do trono, acredite, o príncipe Albert Victor. Algumas teorias de conspiração sugerem que toda a família real ou membros da maçonaria estavam por trás dos assassinatos. Mais de 300 suspeitos foram investigados e cerca de 80 presos. A concentração dos assassinatos nos fins de semana, todos em ruas próximas, pareciam indicar que o assassino trabalhava durante a semana e vivia na região. Essa é a aposta do especialista Donald Rubelow, por exemplo, que acredita que Jack era anônimo de Whitechapel. Também se suspeitou que o criminoso fosse um médico, pois teria de possuir algum conhecimento cirúrgico para realizar a remoção de órgãos internos. Muitos acreditam, porém, que as extrações não tenham sido realizadas de forma tão acurada, por falta de tempo ou imperícia. Assim, ampliou-se o escopo das investigações. Já Marriott acredita que os órgãos não tenham sido removidos pelo assassino, e aponta o marinheiro mercante alemão Karl Feigenbaum, cujo itinerário coincidia com as datas dos crimes, como o principal suspeito. Há também uma lista de suspeitos genuínos indicada pela Metropolitan Police. Kominski, um pobre polonês de origem judaica que residia em Whitechapel. Mountgold John Fruit, 31 anos, advogado e professor que cometeu suicídio em dezembro de 1888. O ladrão russo dotado de desvios pseudônimos e preso e detido em asilos em várias ocasiões. Dr. Francis J. Tambaty, 56 anos, tido como curandeiro americano que foi preso em novembro de 1888 por indecência e fugiu do país após pagar fiança altíssima. Mas qual destes é o assassino? O mistério permanece. Eu sou o Coveiro e esse foi mais uma Histórias Obscuras. E lembre-se, meus clientes, cliquem no gostei aqui embaixo, compartilhem, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários. Nós teremos o maior prazer em respondê-los. Afinal de contas, nunca se sabe quando nos encontraremos. Eu sou o Coveiro e esse foi mais um Histórias Obscuras.